Boa noite, graça e paz, começando mais um podcast Tempo com Deus, aqui comigo, Pastor Ronde, aqui na Rede Cipó, a nossa rede de todas as sextas-feiras, na semana inteira tem podcast aqui, tem pessoas que dão testemunho, pessoas que vêm aqui fazer treinamento, pessoas que estão aqui trabalhando para você ter uma boa resposta, para você ser treinado, para você viver milagre. Então, a semana inteira aqui na Rede Cipó. E hoje eu estou aqui, né, com o meu querido amigo pastor Lucas Gabriel, da igreja El Shaddai, né, Assembleia de Deus El Shaddai, Lucas Gabriel, que é um jovem pastor, que hoje vai contar a sua história para a gente aqui. Vamos ser muito edificados, muito abençoados no nome de Jesus. Amém, meu querido? Amém, Obrigado amém, por estar aqui com a gente, obrigado pela receber esse convite, é uma honra amém. receber você aqui e seja bem-vindo, fale que Deus coloca no seu coração para que a gente possa ser edificado nessa noite no nome de Jesus. Amém. Eu quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, amém. Dar uma boa noite, agradecer primeiramente a Deus, né, por esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui pela primeira vez. Agradecer ao pastor Ronde, que nos fez o convite para estarmos aqui. E se Deus quiser, nós vamos sair daqui abençoados com a palavra de Deus e com o papo, né? Em nome de Jesus, amém? Amém. Deixa eu te falar, você é um jovem, tem quantos anos? Então, 23. Casado com a Irmã Amanda. irmã Amanda, rapaz, o nome da minha esposa também, ó. Casado com a irmã Amanda, tem quantos filhos? A gente casou faz 3 anos, vai fazer 4 agora. Ainda não tem filho. Tem não, Ah, recente. tem quantos anos? Ela, Você? eu tenho Ah, 23. um jovem pastor, já começando aí a sua caminhada já pastoreando, já pastoreia Filial. uma filial, né? Isso. Como é o nome da filial? É filial Semente de Cristo. Semente de Aqui no Cristo, bairro da Vase, aqui perto aqui. aqui no bairro da Várzea. Isso. Pastor, como é que começou assim essa vocação, essa vontade de estar à frente, de querer ajudar pessoas, de servir ao Senhor dessa forma? Quando foi que começou? Quando foi que isso começou a gerar no seu coração? Começou a incendiar, Deus começou a incendiar essa tocha no seu coração. Começou há uns 2 anos atrás, que a gente vinha numa itinerância pregando, né? Pregava nos municípios vizinhos aqui de Cruzeiro do Sul. Pregávamos ali em Rodrigo Alves, Guajará, Manso Lima. Aí a gente vinha só ministrando de igreja em igreja, né? Mas Deus, ele colocou essa chama no nosso O Ministério coração. Evangelístico, de pregador Isso. itinerante, né? É, de itinerante. Aí Deus, ele colocou essa chama no nosso coração. Nosso pastor presidente nos chamou para a gente estar dirigindo uma congregação. Aí a gente orou a Deus, pediu a direção de Deus. Eu confesso para o senhor que de princípio eu não queria. De princípio, porque a gente tá naquela itinerância, né, só ali, e não tinha aquela chama. Mas a gente orou a Deus e a minha esposa, a gente começou a ir, aí essa chama agora parece que cada dia mais está aumentando pelas almas, pelo amor às almas, que o principal foco do evangelho é as almas, né? Aí a gente está nessa peleja aí, nessa luta, porque fazer a obra de Deus não é fácil, Sim. né? Mexer com pessoas, cuidar de pessoas não é fácil. A gente tem que ter uma prudência muito grande e tem que ter um zelo muito grande, né? Porque a obra não é nossa, né? A obra é dele, né? Do Senhor. Então a gente agora estamos com essa chama no coração e a gente não se vê mais assim sem estar dirigindo uma congregação, porque a gente está com aquela chama mesmo no coração e Já pegou, pegou o pegou o gosto. gosto, né? Isso. E deixa eu te falar, quando foi assim, a tua conversão? Como foi que começou a tua vida espiritual? Quando foi que você aceitou Jesus? Como foi a sua história aí de vir para Cristo? A minha história não foi muito fácil, né? Mas história de
superação, história difícil, porque se eu contar para o senhor, isso aqui é espiritual, né? Para quem, muitos que não servem a Deus, podem não acreditar, né? Mas um dia Deus, ele me visitou em sonhos. Ninguém me chamava para ir para a igreja, ninguém me convidava para ir para a igreja, mas um dia Jesus, eu em sonho, eu sonhando, eu e a minha mãe lá na nossa casa, no sonho, nós acordávamos no sonho com a zoada, que nem fosse um monte de avião que tivesse caindo do céu, né? Aí eu abria a janela lá de casa, quando eu olhava para cima, eu avistava um monte de bola de fogo caindo do céu. E quando eu corria lá para o quarto onde a minha mãe estava, chorando, desesperada, aquele negócio meio, parecia real mesmo. E quando a gente abria a janela da frente da casa, olhava para cima, Jesus ele passava nas nuvens juntamente com os anjos. Aí, Ela tinha o mesmo sonho que você. não, foi. Você Eu sonhava, sonhei com aí ela, falava estava no pra meu ela. sonho. Aí ela, sim, entendi. Aí a gente olhava para o céu e dizia: Jesus, Jesus leva nós. E Jesus ele passava direto. Aí foi onde me doeu mais na minha alma. Aí quando eu já acordei e corri direto para a sala. Desesperado, assim, não tinha ninguém em casa no dia. Aí eu abri a janela para olhar. Foi um sonho assim de despertamento para minha vida, porque eu estava vivendo uma vida totalmente depravada, numa vida na qual estava a um passo de entrar para o mundo do crime, porque as pessoas chegavam para mim e me colocavam nos grupos das facções e vivia bebendo, vivia fumando e contar para o senhor ainda a própria mãe, a própria família não sabia por Era causa de quê? escondido. Por causa de mais influência. Sim. Uma certa vez eu estava no cemitério juntamente com outro rapaz lá da minha infância e ele me ofereceu para colocar droga. Só um pouquinho. Essa. Tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha entre uns 16 a 17 anos. Sim. Aí não foi fácil para mim, porque aí ele me ofereceu para colocar aqui a droga. Mas aí eu disse que não, ia ficar só no cigarro ali mesmo. Aí a gente vive uma vida totalmente depravada, dando desgosto para a própria mãe, mãe sofrendo, né? Desesperada muitas das vezes porque a gente faz coisas, né, que um pai e uma mãe, né, é o maior desgosto, né, para o pai e para a mãe, mas graças a Deus, aprove a Deus, Deus ele me despertou em sonho. Eu tive um encontro com Deus neste sonho e Deus me resgatou. E desde esse dia que eu tive esse sonho, eu digo, rapaz, eu não quero ficar, eu não quero me perder. Eu corri, ia para uma igreja, ia para outra igreja, buscava Deus na outra igreja, até um dia eu cheguei na Assembleia de Deus El Shaddai, cheguei lá, pastor Fábio pregando, e ele pregou, eu digo, rapaz, nunca mais eu volto aqui, esse cara falou isso aí tudo comigo. Aí eu falei isso. Aí ia para uma, ia para outra. Quando eu fui ver, fui parar lá na própria El Shaddai. E aceitei Jesus aos meus 18 anos de vida. E graças a Deus, até hoje eu estou na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. E, assim, para um jovem, né? Um jovem hoje está na presença de Deus, está na igreja, está servindo ao Senhor. Hoje não é difícil, mas ninguém quer. É O jovem verdade. hoje não quer servir, não quer estar no ambiente cristão, porque não é sobre igreja, né? Sobre religião, é sobre espiritualidade, é sobre cristianismo, né? As pessoas falcam muito, eu não vou à igreja porque não pode isso, pode aquilo, não pode aquilo. Não. Do mesmo jeito que num colégio, numa repartição pública, tem as suas diretrizes, né? A igreja também tem suas diretrizes, né? Verdade. Mas, e aí depois começou a caminhada. E aí, quando foi que você casou? Quando foi que... Porque um jovem Ah, hoje, né, ele tem esse problema. Ontem mesmo eu estava conversando com um jovem da igreja que ele disse que é muito difícil para ele e tal, ser solteiro, mas ele vai vencer. Eu digo, vai,
Porque a preocupação do jovem é essa, né? É, A parte da vida familiar. Como foi esse encontro aí seu com a sua esposa? Como é que começou tudo isso aí? pastor, começou eu praticamente, né, desde que eu aceitei a Deus, aceitei a Jesus na minha vida, contar para o senhor, eu passei mais de 5 anos esperando em Deus. Não saía com ninguém, não ficava com ninguém, porque eu coloquei um propósito no meu coração. Propósito este de servir a Deus, buscar a Deus, e sempre estava ali orando a Deus, né, para que Deus enviasse uma pessoa, né, que fosse da vontade dele, não da minha própria vontade. E ali Deus, ele enviou. Um dia eu fui pregar em Manso Lima, aí eu encontrei com a minha esposa lá. Aí a gente se conheceu, aí de lá para lá a gente foi conversando aos poucos, né, mandando mensagem, conversando um com o outro, e teve o início que a gente resolveu, né, começar um namoro, relacionamento, né, em Deus. E a gente, no dia que a gente foi para Manso Lima, no outro, eu já fui na casa dela, pedi ela aos Ela é de pais. Manso Lima? Não, ela era daqui de Cruzeiro Sim. mesmo. Só que aí a gente foi lá e conversei com os pais dela. Os Tanto, pais dela são de lá. são daqui também, só que ela morava com eles na Sim. época. Aham. Aí tanto que a gente foi lá, conversamos com os pais dela. Aí a gente namorou praticamente 6 meses. Depois de 6 meses já casamos, porque eu sempre tenho comigo que esse relacionamento que passa de 4 anos, 5 anos, 6 anos Não de faz bem, né? namoro não faz O bem. cristão não. Não dá certo. Para o cristão não vai Não não, rola, pastor, né? porque E essa parte de 5 anos que você passou solteiro, como é que você enfrentou essa demanda? Porque não é fácil, para um jovem principalmente, saindo do mundo, tendo uma nova vida em Cristo, né? Um novo nascimento. Como é que foi para você? Como é que você viveu isso aí? pai pastor não foi fácil assim, mas tipo eu sempre fui um jovem assim voltado assim mais para as coisas de Deus. Tipo, nunca quis me influenciar porque no dia que eu aceitei a Jesus, eu coloquei na minha cabeça, na minha mente, no meu coração que eu quero servir a Deus de verdade. E se eu quero servir a Deus de verdade, eu vou andar segundo a palavra dele. Fui bem doutrinado, fui bem ensinado, né? E sempre estava nas orações, sempre estava buscando a Deus pelas madrugadas, sempre tive esse impulsionamento, né, para a presença de Deus. E eu creio que quem tem a presença de Deus ela vai preencher todo o vazio. Nós não vamos se preocupar com nada, com as preocupações do nosso coração, porque tudo aquilo que trazia preocupação, né, o Espírito Santo de Deus, ele preencheu no nosso coração, né? Aí é um privilégio, né, pra gente, né? Qual é o conselho que o senhor daria para o jovem hoje que está na igreja, solteiro, né? A gente tem uma visão de esperar em Deus, né? É. Qual é o conselho que você daria ao jovem hoje que é solteiro na igreja? O conselho que eu daria é que ele espere em Deus e observe, né, a pessoa com quem ele irá se relacionar, tanto a jovem como o jovem, amém? E ele observe como ela trata a mãe dela, observe como ele trata a mãe dele, como ele trata a família dele, porque é no namoro você vai ver muitas coisas, você tem que observar cada detalhe, porque no namoro você vai ver se a pessoa realmente, né, é o que diz ser. Porque muitas das vezes no namoro ali está uma falsa aparência. Sim. Aí depois que casa, é bruto com a esposa, é bruto com o marido. Aí a gente tem que observar, né? E o conselho que eu dou é esse, que esperamos em Deus, porque no tempo de Deus, Deus enviará, né? Deus envia, Deus né? envia, né? Eu passei 7 anos
7 anos, buscando a Deus, assim como você falou, querendo fazer do jeito certo, né? É verdade. Já fazia do jeito errado, então voltar a fazer do jeito errado não tinha como. E esperando em Deus, não foi fácil, não é fácil. É difícil, não é fácil. Mas Deus sempre tem uma válvula de escape, né? É. E nessa sua caminhada familiar hoje, como é que você tem vivido? Como é que tem sido? Porque agora líder, né, de uma congregação, tem uma demanda familiar e tem uma demanda, né, no seu ministério. Como é que você lida com isso? O jovem como você, que hoje jovem hoje de 23 anos, hoje tá ainda não tem jovem essa hora que tá no videogame, É verdade. no futebol, tá querendo curtir a vida dele, né, ali. É Ainda não verdade. pensa nem sabe nem quanto é o preço de uma manteiga. Então, e você? Como é que você lida com essa demanda, casado, jovem, liderando a igreja? Como é que você lida com isso? Pastor, não é fácil, né? Tanto que, como o senhor falou, né? Hoje em dia, a juventude, né? Infelizmente, muitos estão nessa idade, visam estar curtindo a vida, né? Em estar sempre ali buscando brincar, né? Buscando fazer as coisas da vida, assim, na juventude, né? E para mim, eu não acho fácil, mas, tipo assim, eu até falo para minha esposa que a gente, eu não sei, um jovem eu me sinto um idoso. Eu me sinto, para mim, né, assim, Porque o jovem ele tem todo um, né? é, ele tem espaço, né? E aí você já tão jovem já adquiriu ali várias é responsabilidades, não é isso? verdade. Ano passado a gente dirigiu uma obra 1 ano e 6 meses ainda, e a gente saiu da outra congregação e passamos para essa Então é outra. a segunda já? É a segunda. Sim. Começamos agora nesse ano, aí tanto que é uma grande responsabilidade, né? Mas quanto mais responsabilidade, né, Deus coloca para nós, quanto mais responsabilidade Ele coloca, mais requer de nós, né? Então eu sempre falo para minha esposa que eu não sei, né, porque eu não gosto de estar com brincadeira, eu não gosto de estar. Parece que aquilo que tinha aqui dentro de mim saiu tudo, É assim, teu que perfil, né? O perfil que você tem, saiu né? tudo e parece que Deus colocou uma nova identidade Mas é aqui isso. dentro, né? E agora aquilo que era prazer para mim, eu não perdia, eu jogava bola direto, eu fazia isso, fazia aquilo direto, né? Que todo jovem faz, né? Sim. A juventude. Mas enquanto muitos estão agora jogando, eu estou lendo a palavra. Muitas das vezes eu fui para a escola com a minha Bíblia dentro da bolsa, enquanto todo mundo estava lá no recreio, né, que chama, e a gente estava lá lendo a palavra, estava buscando a Deus, e a gente sempre se voltou a estar sempre sim no propósito de Deus. E aí Deus ele tem nos sustentado, nos dado graça. Não é fácil, né, para a gente, porque é uma grande responsabilidade, mas Deus ele nos dá graça. Sua esposa tem quantos anos? Ela tem 26. 26. Isso. Mas aí como é que ela reage também a essa liderança? Ela gosta? Ela tá com você porque tem esposa. Né? Eu tô porque tu quer ir. Eu não queria, não. É, Ela, tem. ela reage, não, é isso mesmo, nós fomos chamados para isso, nós somos um casal, agora É vamos viver isso verdade. que Deus. Como é que funciona? Ela, pastor, ela é uma bênção. Louva, só falta pregar mesmo. Eu vou te colocar para tu ministrar. É uma bênção de Deus na minha vida, que Deus colocou na minha vida. Realmente, uma mulher de Deus de verdade, né? Que hoje em dia eu creio que está em escassez de homem de Deus de verdade, de mulher de Deus de verdade, né? Que realmente carregue, né, a presença de Deus, né? Porque eu colocar um terno, eu andar com a Bíblia, isso não quer dizer que eu sou um homem de Deus de verdade, né? O que vai determinar o que nós somos, né, é a vida que nós levamos
E ela, para mim, foi um presente de Deus, uma bênção que Deus colocou na minha vida. Uma mulher que, se eu dizer, nós vamos por aqui, estamos juntos, ela vai. E isso é muito bom para a obra, né? Ela é bênção na minha vida. Amém. Glória a Deus. Gente, quero falar aqui, anunciar aqui, você que está aí nos assistindo, manda esse vídeo para o máximo de pessoas que puder, ok? E acione o sininho aí, segue a gente aí, vai ficar aqui inteirado aqui com nossa rede de Cipó, que tem podcast de todos os níveis aqui, da saúde, do entretenimento, na área espiritual, familiar. Então, você que escolhe, aí você nos seguindo aí, você compartilhando, você vai sempre receber aquela notificação de cada vez que a Rede Cipó estiver em ação, você já vai estar assistindo ali, né, o seu podcast, ali uma entrevista maravilhosa com pessoas, né, que vai edificar o seu coração, que vai te ensinar, que vai te instruir. Quero falar aqui da Sky Caneca, né, que é patrocinador aqui da Rede Cipó, também a água Minerale, né, e a Autoescola Águia, não é isso, André? E Camisas Tapiri, que patrocina aqui a Rede Cipó. Eu também quero falar do meu amigo Jonathan, que tem a topíssima moda íntima. Lá em Rio Branco, ele está com os kits de revenda, ok? E esses kits é para você que quer começar um negócio, começar um trabalho. Ele envia para você o seu kit e você vai começar ali já a empreender nesse ramo da moda íntima. Tem moda íntima feminina, masculina. Então, você que quer trabalhar com esse nicho, né, esse material, você vai ligar para o Jonathan, vou lhe passar o número aqui dele, e você vai falar com ele, um ótimo pessoa, vai lhe ajudar aí, você que está querendo começar um negócio, querendo começar algo na sua vida aí, está parado, está com dinheiro aí e não sabe em que investir, invirta, né, nesse negócio. A Topíssima Moda Íntima está o número 9968-7272. 9968-7272. Falar com Jonathan, a Topíssima Moda Íntima, que fica lá em Rio Branco. É uma distribuidora que também pode te ajudar. Okay? O endereço lá de Rio Branco é na Estrada da Floresta, ali pertinho ali ali do Bela Vista, e lá na Rua 15, na Baixada do Sol. Ok? Também tem o patrocinador aqui da Rede Cipó, tem também o lanche, como é? Hamburgueria Happy Burger. Você que quer comer aquele hambúrguer maravilhoso, corre para lá, que é bênção. Aqui com o pastor Lucas Gabriel, aqui falando da sua história, um jovem pastor, líder já de congregação, a segunda congregação que ele lidera, um jovem, né? E com esse testemunho maravilhoso aqui, falando para a gente sobre as suas demandas, sobre como é viver um jovem na presença. Lucas, e qual é a mensagem que você poderia dar hoje para alguém, um jovem, né, que já está pregando, já está servindo na igreja local, ou está itinerante? Qual é o conselho que o senhor daria para alguém que vai começar ou alguém que já está? Alguém que vai começar, que quer, que sonha com isso, e alguém que começou e está indo. Qual é o conselho que você dá? Pastor, o conselho que eu dou para o jovem que está começando agora, né, itinerante, ou então começou agora, aceitou a Cristo agora e quer... Essa chama está ardendo no seu coração para ele fazer a obra, pregar a palavra. O conselho que eu dou é que ele seja submisso à sua liderança, porque se nós não obedecermos à nossa liderança, nós não teremos autoridade nenhuma para falar de Jesus. O próprio Jesus, quando ele desceu ali no Jordão para ser batizado por João Batista chegou para ele e disse:
eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. A Jesus ele falou, é necessário que isso aconteça para que se cumpra toda a justiça. Que era que Jesus estava dizendo ali, estava dando o exemplo, que para ele começar o ministério dele, ele teve que passar por debaixo de uma liderança daquela época, que era João Batista, que estava abrindo o caminho para ele. Então é muito importante a gente estar sempre debaixo de uma liderança, Isso. porque se nós não estivermos debaixo de uma liderança, o nosso ministério praticamente ele vai ser um ministério fracassado, porque muitos querem sair de igreja em igreja, pulando de igreja em igreja, de galho em galho, mas não querem obedecer uma liderança, não querem obedecer o seu pastor, não tem um pastor. Tem gente que posta 30 dias de agenda, mas aí nós perguntamos, será que ele não tem santa ceia, ele não ceia, ele não faz lembrança de Deus, ele não tem uma liderança? Não congrega, né? Não congrega, né, em nenhuma igreja, porque para a gente alimentar, a gente primeiro tem que ser alimentado. E nós só vamos conseguir ser alimentados se nós estivermos debaixo de uma liderança sadia, saudável, uma liderança que pregue a palavra, uma igreja que pregue a palavra, né? Porque o que vai mudar a nossa vida não é conto de fada, o que vai mudar a nossa vida não é histórias, mas o que vai mudar a nossa vida de fato é a palavra. Porque sem a palavra nós não estaríamos aqui hoje, né, pastor? Sim. Glória a Deus, é isso mesmo. E deixa uma mensagem aí, deixa uma mensagem da palavra aí, para a gente finalizar. Deus te use aí com a palavra aí. Deus colocou no teu coração para a gente finalizar aqui nosso podcast Tempo com Deus. É uma palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, amém? Está escrito assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vil deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Então, estamos diante de uma palavra de Deus abençoada, na qual Deus ele pega o improvável. Ele pega aquele que ninguém queria. Ele pega aquele que ninguém daria nada. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. E aqui nós se colocamos neste texto, porque um dia Jesus ele foi lá e olhou onde ninguém queria a gente, onde nós éramos rejeitados pela sociedade, onde as pessoas olhavam para mim e diziam, esse daí vai ser um malandro. As palavras que vinham para mim, até mesmo da própria família. Mas Deus ele vai lá e pega, e levanta, e escolhe. Na minha família só tinha um irmão meu que era pastor lá na Boca do Acre. E o restante ninguém era pastor, ninguém era crente, ninguém era evangélico. Mas aí Deus resolveu me levantar lá de onde eu estava. E hoje, para a glória de Deus, eu tenho uma irmã que serve a Deus, a família dela serve a Deus, o meu irmão também se converteu, serve a Deus, a minha outra irmã veio visitar a gente agora, está servindo a Deus. E Deus ele tem operado, ele tem salvado através da minha vida, através da vida da minha família, ele tem alcançado a minha família, a minha parentela. Então Deus é um Deus que pega o improvável. Quem sabe tem pessoas nos assistindo agora que é o improvável, é um desprezado até pela própria casa, é um desprezado até pela própria família. Mas Deus é um Deus, enquanto todos nos desprezam, Deus ele nos quer. Deus, enquanto todos estão nos rejeitando, Deus ele ainda está olhando lá do céu dizendo, esse daí ninguém quer, mas eu quero. Essa daí ninguém quer, mas eu quero. Esse daí disseram que não vai dar nada, mas ele vai ser levantado na minha presença, porque é assim que o Espírito Santo faz, é assim que Deus faz. E então Deus ele pega o louco, ele pega aquelas coisas que são as mais desprezíveis para confundir as coisas sábias deste mundo. E então ele pega aqueles que não são, ele pega aquele que está lá neste momento, quem sabe na bocada, está lá, quem sabe, no mundo do crime, na facção criminosa, porque a ótica de Deus é diferente da ótica humana.
Nós olhamos com olho e Deus ele olha totalmente diferente. Enquanto nós podemos desprezar quem está lá agora na droga, drogado, no chão, na sarjenta, eu ainda paro para pensar e imagino Deus olhando esse daí, eu quero levantar ele. Mas eu só quero que a minha igreja se posicione e pregue para ele que eu vou salvar ele. Eu só quero que a minha igreja mostre para ele que ainda tem saída, que ainda o Deus das causas impossíveis pode mudar a história dele hoje. Tudo que Deus quer é isso, salvar. Porque a própria palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, não sei da maneira que você está agora, mas a palavra de Deus para a tua vida é essa. Ele vai te escolher, ele te levanta, ele te restaura. Sabe por quê? Porque Deus ele pega quem ninguém quer, quem ninguém escolhe, ele escolhe, faz um vaso de honra, santifica, transforma, lapida e nos enche da sua presença para que a gente venha testemunhar da obra que ele fez na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Maravilha. O nosso tempo se esgotou. Nosso tempo com Deus. Podcast de todas as sextas-feiras. Então, ficamos por aqui. Lembrando que sábado tem a nossa rede juvenil e domingo nosso culto de celebração na Filadélfia Cruzeiro do Sul. Ali na 25 de agosto, na pracinha da 25. Quinta-feira, Rei da Família. Sábado, Rede Juvenil. E domingo, nosso culto de celebração às 19 horas. Você é meu convidado. Vem ser família com a gente. Vem ser família Filadélfia. Que Deus abençoe aqui na Rede Cipó. Um beijo, um abraço, um beijo no coração. Deus abençoe.